Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje está sendo possível graças ao Nélio, que não pôde fazer aula dele, porque ele vai se vacinar. Olha que maravilha! Eu estou muito feliz de ver todos vocês se vacinando. Esse é o começo do fim dessa história horrorosa que a gente está vivendo. Eu também preciso correr atrás disso, porque o meu cadastro lá deu problema, eu preciso consertar. Antes de eu dizer por que a gente vai falar sobre esse desenho hoje, eu quero compartilhar com vocês esses números maravilhosos aqui que mostram. Isso daqui é de um tabloide popular britânico, e aí ele mostra aqui esse gráfico, as hospitalizações por Covid, números de confirmados e mortos. Eu não me aprofundei na matéria e também não pensei que eu sou um Átila com autoridade para falar sobre qualquer coisa que seja. Eu só vou falar da minha forma de interpretar esse gráfico aqui. No ano passado, no começo da pandemia, você tinha hospitalização pra caralho por Covid e você não tinha casos confirmados. O que significa que eles não estavam testando. Não tinha teste disponível, não tinha teste, os caras não faziam testagem, mas eles tinham um grande número de pessoas hospitalizadas por isso, seguidos por um grande número de mortes. Então, problema nenhum. Essa curva que ela deveria estar altíssima não estava porque os caras não tinham teste para fazer. O tempo vai passando e eles começam a fazer cada vez mais testes. E aí o que acontece? Em setembro, quando o negócio sobe pra caramba, em dezembro, quando vem a segunda onda, você tem um estouro de casos. E aí as hospitalizações, elas meio que seguem esse gráfico, tá vendo? Você tem muitas hospitalizações. E aí você tem muitas mortes. É engraçado que um pouco depois dos casos confirmados, um pouquinho depois dos casos confirmados, você vai ter a onda, porque o pessoal fica internado, agrava, demora e vem a falecer depois de muito tempo, muito similar ao caso daquele humorista, o Paulo Gustavo, é isso? Sim, então assim, as pessoas elas são internadas no hospital, passam um tempo depois, que as mortes, elas, claro, não muito tempo, mas um tempo depois as mortes começam a acontecer. Em proporção sempre menor ao caso de gente hospitalizada, porque muita gente se cura, não graças à cloroquina, mas graças à reação do corpo da própria pessoa. Nenhuma novidade sobre isso. O que a gente percebe agora? Que no começo do ano, os britânicos eles começaram a se vacinar. E aí quando eles se vacinaram, principalmente aqui, o que eles fizeram? Foram para rave. O governo não precisou abrir, eles abriram. Eles começaram a ir para o pub sem máscara, se abraçar, fazer suruba. E aí o que está acontecendo? Os números eles estão disparando. Ainda é muito cedo para falar sobre a consequência desses números, mas isso daqui me deixa muito feliz. Porque embora os números estejam crescendo desde maio, as hospitalizações elas subiram, mas não tanto assim. Não tanto assim. E o que você percebe com os números de morte? Eles estão muito baixos. 37 para 28 mil. É claro que a gente está falando... Esses números aqui, eles só vão se refletir em mortes daqui 2 semanas. Mas mesmo assim, o que você consegue perceber? Um aumento exponencial aqui e um controle legal aqui. O que significa isso? Gente, a vacina está funcionando. Que maravilha. Que maravilha. Eu não queria manchar esse vídeo aqui com informações sobre a pandemia, mas fica aqui um registro histórico também para as pessoas verem no futuro, para a Lana assistir no futuro, o quanto o dia a dia da pandemia fazia parte do nosso dia, e todo dia a gente acordava sedento por informação e sedento por formas de interpretar o mundo, e nem sempre a gente tinha lá à nossa disposição. O Brasil está diminuindo o número de casos. Pela primeira vez, o número da saturação de hospitais aqui em Aracaju caiu muito, o que me deixa muito feliz também. Significa que, atualizado nessa quarta-feira, dia 7, vamos ver se quarta-feira foi dia 7 mesmo, foi ontem. O que você tem aqui? Os hospitais aos quais eu recorreria, que são esse Renascença está com 35 e o Primavera com 97. Esses dois aqui eles nunca estavam menos de 110, 120%. E ver essa fila zerada aqui me deixa muito feliz. E quando você vai para o Covid e vê os gráficos, você percebe uma diminuição que anima muito. E pode ter subnotificação aqui, sim, mas você percebe que os casos eles estão diminuindo e, consequentemente, a gente vai ver uma queda do número de mortes, que, embora esteja muito alto, pelo menos ela está apontando para uma queda. Isso me deixa muito contente. Desculpa perder tempo desse vídeo falando sobre isso, e depois a gente precisa voltar a falar sobre a CPI. Olha que engraçado, já estava aqui, né, gente? Ontem
anteontem, eu me peguei pensando, eu falei, cara, a gente tem provas hoje de que a Sputnik, ela não deixou de ser comprada só porque a Sputnik era obscura nos números que ela mostrava, ela deixou de ser comprada porque houve um soft power americano muito forte em cima do Brasil. E inclusive eu até defendi Bolsonaro no começo, dizendo que se fosse a Marina Silva presidente da República, talvez ela não conseguisse tancar o poder americano, né, a pressão americana, para que a gente não se aproximasse da Sputnik via de vacina. E aí, tudo bem, cara, quando a gente pensa em vacinação, a gente está no ponto da história em que a vacina, ela podia nem sequer ter sido descoberta ainda. E não só a gente descobriu uma vacina, como ela funciona. Então, dos males, o melhor é a gente estar numa situação favorável. Só que tem muita gente que não precisava ter morrido, e é por isso que essa CPI tem que existir. Só que essa CPI ela não adianta de nada se a Procuradoria-Geral da República continuar comprada do jeito que está. Por que o Bolsonaro não cai? Porque tratorão. Porque o Congresso está todo comprado, o chefe da Câmara não vai dar seguimento a nenhum pedido de impeachment, e a Procuradoria-Geral da República também está de mãos atadas, muito provavelmente por mesmos motivos de tratorão. Porque evidência a CPI já trouxe abundantemente, já dá para tirar essa pessoa, já dá para impedir e já dá para resgatar o país dessa situação. Agora é engraçado que pessoas que empenharam seus nomes no tratorão e fizeram acordos escusos tenham que cumprir a sua palavra sob pena de não sei o que e permitam que o Brasil continue essa calamidade que está. Agora, o que eu fiquei pensando no começo da semana, ideia conspiracionista tirada da minha cabeça mesmo, eu fiquei pensando assim, gente, e se toda essa história da corrupção da Covaxin fosse o resultado também de um soft power americano, para que a gente criasse uma repulsa da Covaxin, para que a gente continuasse comprando as vacinas que são de interesses americanos e europeus que a gente compre. Mas isso não faz o menor sentido, dados os depoimentos que a gente teve essa semana. O que a gente tem essa semana são provas de que a escolha da vacina ela se deu pelo tamanho da possibilidade do desvio de dinheiro mesmo. E não há o que defender. Então, assim, o pouco de esperança que eu tinha para dizer que o Bolsonaro, assim, ele não é tão genocida quanto eu achava que ele era, que era não poder comprar as vacinas porque existem interesses muito maiores que a gente não sabe quais são, e que se forem Estados Unidos mesmo a gente nunca saberá quais são, nunca terá provas disso. Tudo bem que pode ser uma tempestade, pode ser um grande conjunto de fatores, e essa pressão americana ela pode ter sim influenciado no fim das contas, mas quando você olha a tramitação ali da negociação da vacina da vacina Covaxin, você vê que não, cara, que tipo a coisa não é tão sofisticada e a coisa não é tão difícil quanto parece quando a gente olha a coisa por cima. Ela é nojentamente desonesta mesmo, são interesses escusos de pessoas que ocupam o governo e que podem se beneficiar disso de formas que a gente precisa saber exatamente como é. E ontem foi um alto da CPI, um ponto alto da CPI, porque todo mundo chegou mentindo, né? Desde o primeiro lá, desde o Van Garten lá, o povo foi mentindo desavergonhadamente, e depois daquela expressão do Omar Aziz dizendo que ele não ia prender ninguém, as pessoas elas começaram a ir cada vez mais confiantes. E como a CPI ela virou um palanque e um gerador de recortes, as pessoas iam cada vez mais a CPI querendo lacrar. Eu nunca assisti um jornalzinho dizendo como foi a CPI. Eu sempre assisti todos na íntegra. Por quê? Porque eu escuto numa velocidade 3 vezes enquanto eu jogo e eu presto atenção a tudo que é dito. E o que você percebe? Você percebe uma crescente na coragem das pessoas de mentirem cada vez mais, na satisfação delas pelos recortes que elas geram ao mentir, e no aumento da arrogância das pessoas ao mentirem, como se ter 3 ou 4 senadores ali compondo uma bancada de realidade, levantando bola para eles o tempo inteiro e mostrando que a coisa pode ser do jeito que a gente decidiu aqui que vai ser na nossa imaginação.
como se isso desse palanque para as pessoas forçarem, esticarem a corda cada vez mais. Só que ontem o cara ele foi tão petulante, tão arrogante e tão alienado nas mentiras que ele contava. A Nise ela fez isso. A Nise ela apontou para dados científicos, deu uma distorcida, falou de um jeito bonito um monte de barbaridade. E como a nossa população não tem educação para se defender disso, ela saiu na Jovem Pan ainda como uma médica respeitada, embasada e injustiçada, o que é patético. E quando eu vejo parte da população caindo nessa retórica, eu falo, realmente, a CPI está atrapalhando mais do que ajudando, porque a população, mesmo tendo todos os dados, ela não tem 9 horas para acompanhar o depoimento, e ela não tem discernimento para entender ali quem está mentindo e quem está falando a verdade. E ela já confia em quem ela já confia, ela não vai deixar de acreditar da noite para o dia. Embora eles estejam forçando tanto a barra que lentamente as pessoas começam a acordar. E quando eu começo a conversar com pessoas da minha rede, elas falam, eu tenho conhecidos que eram jovem panos roxos e que agora percebem e acordaram. É um longo processo. Infelizmente esse processo demora mais do que o mandato do presidente e talvez seja capaz de reelegê-lo. Mas esse é o jogo da política. Agora esticaram tanta corda que ontem os caras prenderam. Eu acho isso positivo ou negativo? Na verdade negativo, porque essa prisão ela é temporária. E ela dá à população que não entende de leis a impressão de que esse cara ele foi julgado, condenado e preso e que ele vai continuar preso. Por quê? Porque ficou provado que ele é um criminoso. Mas não. Isso é uma prisão passível de recurso. Esse cara vai estar na rua amanhã. E do que a gente depende? A gente depende da Procuradoria da República para que pegue todas as informações levantadas na CPI e que prenda essas pessoas depois de julgadas. Então não adianta a gente ficar assistindo a CPI e não colocar pressão em cima da Procuradoria da República, que está comprada pelo Tratorão da mesma maneira que a Câmara está comprada pelo Tratorão. E muitos do Senado, inclusive aqueles lá que vão depor em nome dele. Aí você fala, Fausto, tem que expor o lado mal desse negócio e fazer o lado bom ganhar. Cara, não tem lado bom, desculpa. Perdão aos senadores, a meia dúzia de gato pingado de senadores que no fim estão fazendo um trabalho bonito, mas estão fazendo um trabalho bonito porque convém aos interesses do partido nesse momento e que coube a conjuntura dos interesses deles serem antagônicos à da situação. Por quê? Porque essa figura, Renan Calheiros, que vocês veem hoje, sendo o arauto da justiça, o defensor da verdade, ele foi como que chama o nome do cara lá, Marcos Rogério? Ele foi qualquer um dos quatro ali. Ele foi o Marcos Rogério da CPI dos Correios, ou seja, essa pessoa honrada, entre aspas, que vocês escutam falar ali na relatoria da CPI, o Renan Calheiros, ele fez exatamente o que aquele Aurélio faz todo dia, que é espalhar desinformação de uma maneira eloquente e fazer todo mundo acreditar numas mentiras, numas barbaridades. Por quê? Porque na CPI dos Correios ele estava lá para passar pano pro PT. Ou seja, o Randolph ele está fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu coloco a mão no fogo por esse cara que amanhã ele não vai estar na situação defendendo o indefensável da mesma maneira que o Renan Calheiros já fez e que aquele Aurélio lá, não é Aurélio, é Marcos Rogério, acho que é isso, faz agora. Então, não é que você precisa descobrir entre aqueles políticos que estão lá qual político é bom e qual político é ruim. Você precisa saber de que lado está a verdade. Porque dá para extrair pela relatoria dessa CPI quem foi realmente responsável por que coisa, porque eles estão tentando esconder e não estão conseguindo. Essa população de posse essa informação de posse com a população, de posse dela, se houver interesse da população para de fato pressionar a Procuradoria-Geral da República, você não precisaria sequer ir às ruas contra o Bolsonaro, você não precisaria sequer ir às ruas contra o Lula, você poderia ir às ruas, por exemplo, pedir para que a Procuradoria desse encaminhamento no processo. E se todo mundo acompanhar esses processos como a gente acompanha o jogo de futebol, não mais, né? Mas como a gente acompanha a CPI e Big Brother, as pessoas elas virão a ser condenadas, porque as pessoas que defendem o indefensável estão colocando seus na reta, porque esses senadores, por exemplo, eles ficarão marcados para sempre. Só que a gente não pode ser o Brasil que a gente é hoje. Amanhã a gente não pode ser o Brasil que a gente é hoje. Por quê? Porque hoje a gente admira Renan Calheiros. E a gente fala, meu Deus, que homem honesto, eu preciso eleger esse cara. E Renan Calheiros é a nata do que não presta ali. Só que ele calha de estar defendendo o lado certo nesse momento por interesse político dele. Amanhã, se ele precisar defender o PT de novo, ele vai defender. Ou se amanhã ele for pago bem o suficiente para defender Bolsonaro, ele vai defender. Tem dúvida nenhuma disso.
Então, ao invés de você ficar tentando descobrir qual é o lado bom, se é Lula ou se é Bolsonaro, você pode, por exemplo, se perguntar por que a gente permite que uma negociação ela avance tanto dessa forma? Por que a gente derruba as instituições ao ponto das pessoas serem nomeadas rapidamente, tomarem decisões e a coisa quase passar da forma que passou? Porque aquilo foi impedido, não foi porque pessoas honestas impediram que acontecesse, foi porque gente gananciosa quis mais do que estavam lhe oferecendo, com certeza. Bom, esse vídeo que seria sobre o Luca da Disney acabou sendo sobre Covid e sobre CPI, então eu vou mudar o tema do título e vou encerrar por aqui. No próximo vídeo eu venho falar sobre esse desenho maravilhoso, então até daqui a pouco.